nada. É plenamente possível e, aliás, é um dever legal dessas legislações não deixar impunes os crimes. Então, quem não apura acaba prevaricando. Então, a partir do momento que o Ministério Público Brasileiro tem indicativos, tem elementos, tem informação sobre autoria ou sobre materialidade de crimes, a necessidade de se partir para a apuração. Não, certamente, até se a gente buscar meramente no noticiário, há vastas indicações de problemas, digamos assim, em estados e prefeituras. Então, o Ministério Público está obrigado, ao ouvir esses agentes das empresas, já fazer essa nova derivação? Sim, porque o Ministério Público é titular da ação penal e ele não tem disponibilidade para falar eu quero esse e não quero aquele. O princípio básico, até que todos são iguais, é o da apuração. Agora veja, é importante esse ponto que você toca no sentido de que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando aparece uma delação, vamos dizer assim, sem fim, com uma infinidade de pessoas, o que se faz para não se juntar a tudo e levar à eternidade? Se abre novas investigações? Se faz imediatamente, onde tem autoria, materialidade, está tudo prontinho, já se entra com uma ação penal. Para evitar que se forme um grande monstro, entre aspas, processual. O procurador Janot, procurador-geral da República, requisitou para si o direito, a prerrogativa de investigar quem tem foro privilegiado, ou seja, os políticos. Que lhe parece isso? É uma medida correta, prudente ou imprudente? Olha, na realidade ele está engessando o poder constitucional de investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal tem por obrigação investigar, tem por missão investigar. Então não adianta, com relação a esse procedimento, de ele pegar, e aliás isso já foi definido e muito mal pelo ministro Zavascki. Então pega Lava Jato, aqueles que têm foro privilegiado, que estão ali no momento, e ele, procurador, diz, não, diligências e investigações só com a minha autorização. Esse procedimento seletivo é absurdo e não cabe num Estado democrático onde todos são iguais. A propósito disso, nas operações rumorosas, operações Satyagraha e Castelo de Areia, houve uma gritaria grande de certos setores do judiciário, inclusive da imprensa. Essas operações acabaram ou congeladas ou mortas por irregularidades anunciadas, vazamento, excessos na investigação. O que você está assistindo, o que está se assistindo agora é um festival de vazamentos da mesma forma. Se dizia de grande espetacularização das ações da Polícia Federal, isso não é menor. O que terá mudado de lá para cá? Os atores, ou o judiciário, ou o entendimento de como deve ser uma investigação? Na realidade, se está fazendo uma separação. Infelizmente, nós temos esse chamado foro privilegiado. Repare que, com relação ao foro privilegiado, aquilo que está no Supremo, não há vazamento. Então, os políticos estão sendo preservados. Até hoje, ninguém sabe quais são esses políticos, quais são as ligações, quer dizer, se sabe mais ou menos. Sabe-se que 40 nomes caíram na praça, né? Mas ninguém é capaz de relacionar os 40 nomes, tanto é que presidentes de partidos políticos estão pedindo acesso a essa documentação para providências. Então, agora, do outro lado, tudo aquilo que tramita no Paraná e que a gente está sabendo todos os dias, isso está sendo vazado. Mas eu acho que a raia miúda não tem tanta força assim, no sentido de criar uma blindagem. E resta saber a quem interessa politicamente esses vazamentos. Vale dizer, saímos do campo do processo e entramos no campo político. Do ponto de vista judiciário, as ações, reações e a grita foi muito grande em operações como a Satyagraha e a Castelo de Areia. O que se tem agora é um grande silêncio. O que mudou nisso? O que aconteceu de lá para cá? Olha, ainda não tivemos aí os recursos
os habeas corpus com a velocidade que tivemos, por exemplo, aquele da Satyagraha, 48 horas. Onde o ministro Gilmar Mendes fez lá uma série de diligências rápidas, chegou até a telefonar para o juiz e culminou com o quê? Com eles rasgando, jogando fora, porque não tinham competência para julgar aquele habeas corpus, rasgaram uma súmula da jurisprudência remansosa e de muitos anos do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que ainda os habeas corpus já estão sendo propostos, algumas liminares já foram indeferidas, mas ainda eu acho que há muita cautela também por parte das empreiteiras. O que a gente assiste no momento é uma tentativa de jogar tudo para o campo da, aspas, vitimologia nessa cleptocracia brasileira. No caso do Mensalão, teve um desfecho em determinado momento onde predominou, utilizou-se a teoria chamada teoria do domínio do fato, quando não se tinha provas concretas e objetivas. No caso de empreiteiras, bancos que também estão envolvidos, você acredita que chegaremos novamente à utilização da teoria do domínio do fato? Eu tenho insistido, e até vários ministros do Supremo, inclusive aposentados, que já se aposentaram, até colocam sempre essa minha colocação, que na realidade o Ministério Público pediu o domínio do fato, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu com bases em indicativos e indícios suficientes. Então, são coisas diferentes. É um grande equívoco, e isso vem sendo martelado sempre, que é o domínio do fato. Por quê? Porque, evidentemente, esse discurso pode interessar. Agora, domínio do fato na legislação brasileira é inadmissível. Se tem que condenar com base em certeza, com base em indicativos de prova, com lastro de suficiência ou com base na própria prova, mas jamais com relação a suposições, que é o que ocorre quando se julga com base nesse domínio do fato. Com sua vasta experiência no ramo, imagina que vai até onde esse caso, a apuração, a investigação? Porque agora é uma coisa, um local onde jamais se chegou, empreiteiras, bancos. Até onde isso vai, professor? Olha, na realidade, se a gente olhar para trás, tem um mensalão pendente, tem ranários pendentes, tem Renan Bois pendentes. Mensalão pendente, o de Minas, do PSDB. O de Minas, do PSDB. Então, nós temos vários escândalos aí que ainda não foram resolvidos, concluídos na Justiça. Temos muitas anulações, Castelo de Areia, por exemplo, ainda pendente. Então, o que se vê com esses novos escândalos? A necessidade de mover o anterior também, para que tudo seja igualado. Agora, que se apure tudo é o desejo, eu acho que de todos os brasileiros. Boa noite, Walter. Muito obrigado.